Olá, começamos mais um programa Conexão Legislativa, aqui pela Rede Alesp. E recebemos aqui a Cláudia Visoni, da bancada ativista. Ela que é jornalista, ambientalista e agricultora urbana. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre a atuação dela na área ambiental. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada pelo convite, Tayana, é uma honra. Eu que agradeço. Nesse momento que a gente está vivendo, né, a maior pandemia já vista nos últimos tempos, Cláudia, eu queria começar essa conversa falando um pouquinho sobre como a degradação ambiental ela pode influenciar o aparecimento de pandemias. Tá, essa é uma conversa muito séria, tá? A pandemia atual, ela é uma doença zoonótica, ela pulou de uma espécie, outra espécie de mamífero, para o ser humano, né? Assim como o que está acontecendo é que isso está se tornando mais frequente. Lembra da H1N1, a gripe aviária? Então, assim, isso eu tenho visto algumas conversas com virologistas e tudo mais, isso está ligado à degradação ambiental. Existem milhares de vírus que circulam nas áreas selvagens. E a gente, ser humano, como nunca teve contato com esses vírus, a gente não tem defesas para esses vírus, que é o que aconteceu agora na pandemia. É um vírus novo que chegou na espécie humana, nenhum ser humano tinha nenhuma defesa. Vírus que estão circulando há mais tempo, muitas pessoas já têm defesa e isso bloqueia a transmissão do vírus. Então, cada vez que a gente derruba uma floresta ou derruba uma área, os animais que estão lá, eles não evaporam, né? Muitos morrem, alguns vão ficando em condições de saúde ruins, vão se aproximando do ser humano, ou o ser humano adentra esses lugares para devastar, e é como jogar no bingo da má sorte, né? Vários especialistas estão falando que foi, na verdade, uma sorte isso não ter, um vírus como esse não ter surgido no Brasil. A gente está muito exposto a esse risco, isso pode acontecer a qualquer momento. Então, assim, além de todas as razões climáticas, ambientais e de ética em relação às outras espécies vivas, a gente tem mais um importante argumento para proteger as áreas selvagens, que é a defesa da nossa própria vida. Tá certo. E, Cláudia, então a gente pode falar que essa falta de saneamento também que a gente tem aqui, não só o desmatamento, isso tudo acelera o contágio, né? Então, esse vírus específico, o coronavírus, a transmissão, eu já vi alguns estudos dizendo que sim, existe vírus ativo no esgoto, mas a transmissão principal dele é pela via aérea, né? Pelas vias respiratórias e pelo contato com alguém que está contaminado. Mas a gente não pode esquecer que a primeira causa de morte na infância no Brasil ainda hoje são doenças relacionadas à falta de saneamento. Então, assim, o tratamento de esgoto é uma prioridade muito importante que não está sendo levada em conta nas políticas públicas, e isso é uma bola de neve, né, que vai ampliando ao longo dos tempos. Recentemente, agora durante a quarentena também, a gente teve a confirmação de que a má qualidade da água no Rio de Janeiro está ligada, se falou em geosmina, não sei o que lá, mas as notícias mais recentes são aquilo lá é esgoto mesmo. Chegou numa concentração tal de esgoto no Rio que o sistema de filtragem e tratamento não deu conta. Então, veja a situação de o sistema de abastecimento público está oferecendo uma água para as pessoas, desculpe a palavra, com cocô. É literalmente isso, né? Sim. Então é importante a gente falar que é um vírus novo também, a gente não conhece. Então, por isso, acho que, na verdade, as pessoas elas têm que ficarem atentas também a essa questão do saneamento básico, né?
Sim, por ser um sim. vírus novo. A gente não sabe exatamente se realmente o contágio só acontece por vias aéreas ou se também o contato, né, com a água. A gente realmente não sabe, né? Há o Uhum. provável contágio pelo contato com esgoto. Agora, essa é uma recomendação até um pouco. A gente se sente um pouco constrangido de dar uma recomendação de não tenha contato com água contaminada por esgoto, sabendo que em muitas áreas de moradias precárias no Brasil, o esgoto corre a céu aberto ali do lado da porta da casa. Como é que essas pessoas podem não ter contato com esgoto? Também existem os ribeirinhos, né, que vivem à beira dos rios, que hoje estão contaminados. Então, assim, vivem em casas de palafita, isso é muito comum no interior ou no litoral. Como é que a gente vai recomendar? A gente vai estar recomendando para essa pessoa que ela não pode estar na casa onde ela vive, mas ela não tem outro lugar para viver. Uhum. Agora, entrando nesse assunto também e falando um pouquinho da sua atuação dentro do mandato da bancada ativista, a gente sabe que você fez algumas denúncias também, né, contra a falta de água nas periferias, além também do que a gente já sabe que a senhora acabou de colocar aqui sobre a questão do saneamento, né, que a gente tem aí pessoas que passam por essa situação precária, né? Então, a denúncia ela está em curso, né? Ela está para ser enviada à OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Na verdade, é uma denúncia. Estamos denunciando a Sabesp por violação dos direitos humanos, tendo em vista a insuficiência ou a intermitência do abastecimento de água em diversos bairros da periferia. A gente, num primeiro momento, fez a denúncia no Ministério Público, aqui estadual, a denúncia foi acatada, porém, o desembargador e veio, né, a punição prevista era uma multa de R$ 100 mil por dia, enquanto não se fizesse o pleno abastecimento dessas comunidades, mas o desembargador entendeu que não havia prazo hábil para resolver o problema, então ele retirou a multa. Ele não desconsiderou a importância da denúncia. Então, agora nós, da bancada ativista, junto com uma série de entidades da sociedade civil, estamos apelando à OEA para que alguma solução seja criada para que essas comunidades tenham abastecimento de água 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque o que acontece é, às vezes são vários dias sem água ou muitas horas num dia, cotidianamente, isso já vinha de antes da pandemia, mas no momento em que todo mundo está em casa, as crianças não podem ir para a escola, quem consegue não sai para trabalhar, as pessoas estão concentradas e aglomeradas na residência. As orientações de higiene foram reforçadas. Como essas pessoas vão se proteger se abre a torneira e não tem água? Né? Então, existem algumas ações que a Sabesp, inclusive, tem feito de doação de caixas d'água e tudo mais, isso é muito bem-vindo, mas não cobre 100% da população que está vivendo com falta de água. Então, que um plano de emergência seja feito, enquanto não se cuida das redes de distribuição que estão com problema e que, por isso, muitas vezes tem queda de pressão e tudo mais, que essa água chegue de alguma forma, seja por caminhão-tanque, seja por distribuição massiva de caixas d'água, seja por chafariz, não sei. Assim, soluções precisam ser criadas, porque o acesso à água é um direito previsto entre os direitos da humanidade. Uhum. Além de ser um direito previsto, é como a senhora disse, né? Nesse momento de pandemia, em que a recomendação é lavem as mãos, limpem a casa para que a gente consiga aí acabar com o coronavírus o quanto antes. Então, é questão de sobrevivência, não é mesmo? E sobrevivência
das comunidades que estão sem água, mas da sociedade como um todo, porque se a gente não consegue interromper a transmissão do vírus, todos estamos sob risco, né? Uhum. Agora, saindo um pouquinho desse assunto de pandemia, de coronavírus, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa sua atuação, né, na área ambiental, um pouquinho mais sobre o pequeno mercado, né, que é uma das coisas que você mais defende, que seria o pequeno mercado, né? Sim. Bom, eu sou jornalista, minha formação é jornalismo, eu sou ambientalista desde sempre, tive uma carreira no jornalismo e há 12 anos atrás eu me tornei agricultora, porque eu já tinha envolvimento com o movimento orgânico, hoje em dia dá para falar disso, antigamente não dava, porque seria muito assustador para as pessoas falar de colapso, mas as possibilidades de colapso, elas estão aí, né? Tanto do ponto de vista da saúde, agora a gente está num colapso ligado à saúde pública, mas as mudanças climáticas e uma série de outros problemas que estão aí no horizonte da humanidade por causa da insustentabilidade dos nossos sistemas, né? Então, o plantio de alimentos, o que eu resolvi fazer para aprender e para ensinar. Então, eu continuo sendo jornalista, eu sou uma jornalista que virou agricultora para ensinar esses conhecimentos o máximo que eu posso, que isso melhora muito a saúde da gente, mas nesse momento que a gente está vendo também a fome, a insegurança alimentar, complemento nutricional. Isso eu vejo pela minha vida e pela vida de várias pessoas com quem eu convivo, né? E, bom, eu sou também ativista da segurança hídrica, trabalhei muito no colapso anterior, que foi a falta d'água em São Paulo, e atualmente eu estou ligada à iniciativa Anticorpos Agroecológicos, que busca unir o pequeno produtor agroecológico, o produtor familiar, que muitas vezes também está entre as pessoas mais pobres da sociedade, que também está precisando de dinheiro e de alimento. Então, atualmente, eu estou ligada a uma iniciativa de ativistas que se chama Anticorpos Agroecológicos, que tem o objetivo de conectar o pequeno agricultor orgânico e comunidades que estão com dificuldade de acesso ao alimento. Porque as cestas básicas têm sido distribuídas, elas são necessárias, é uma iniciativa muito importante do governo, só que as cestas básicas, elas não suprem todas as necessidades nutricionais das pessoas. As cestas não têm produtos frescos, elas não têm frutas, verduras, legumes, né? E a gente, ao mesmo tempo, com uma certa desorganização aí do comércio durante a quarentena, muitos agricultores estão com a produção encalhada. Então, a nossa iniciativa, os agroecológicos, oferece dinheiro, doa dinheiro para pequenos agricultores e busca a produção excedente que eles têm para levar como doação a comunidades de baixa renda que estão com dificuldade de se alimentar. E isso já vem acontecendo há mais ou menos um mês e meio, e várias toneladas de alimentos já estão sendo entregues. A cada semana a gente doa em torno entre 500 quilos e 1 tonelada de alimentos. E essa quantidade de alimentos atende mais ou menos quantas famílias? Qual o número de pessoas que atende? Olha, é muito variável, isso chega a mais ou menos entre 7 e 10 comunidades por entrega, né? Aí a gente depende muito, não dá para dizer, a gente não tem ainda os dados exatos de quantas pessoas são beneficiadas, mas são centenas de pessoas. O mais importante é que realmente é um trabalho muito interessante, né? Como você mesmo colocou, as cestas básicas elas vêm com os alimentos perecíveis e aí vocês estão conseguindo complementar, né, com esse projeto, com os alimentos frescos, né? Seriam frutas, verduras, é isso, não é mesmo? A gente
gente está numa situação de crise econômica e de insegurança alimentar muito grave. Então, é necessário que se crie um ecossistema de soluções, né? Os restaurantes Bom Prato foram ampliados também, as cestas básicas estão sendo entregues, a ajuda financeira da renda básica também está sendo entregue. Então, a gente constitui mais uma dessas fontes de alimento para melhorar a situação alimentar das pessoas. Um ajudando o outro, né, Cláudia? O governo também, com os projetos importantes, né? O governo do estado tem tido aí projetos muito importantes, como você mesmo colocou, né? E aí a gente juntando com mandatos que fazem trabalhos como esse, como o seu, eu acho que ameniza tudo que está acontecendo nesse momento, né? Que é muito importante. Acho que a união agora é o mais importante para que a gente saia desse momento de crise que a gente ainda não tem ideia de quando vai terminar, né? Sim, o diálogo, a solidariedade, a nossa capacidade de nos unirmos, criar soluções comuns são muito importantes nesse momento. Sim. E a gente agora vai falar um pouquinho sobre os alimentos mais baratos. A gente falou, né, das hortas urbanas e dos alimentos mais baratos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, né, da gente valorizar sempre o pequeno mercado. Não só agora, nesse momento de pandemia, mas isso a longo prazo, né? Sim. O que acontece é que quanto menor, o pessoal da alimentação técnico fala das cadeias curtas, tá? Eu vou explicar o que é cadeia curta. Quanto menor o número de etapas entre o campo e o seu prato, melhor, por várias razões. Primeiro, que os alimentos chegam mais frescos, depois é que essa é uma forma de comércio mais justa, porque quando o alimento passa por muitas etapas, em geral, a quantidade de dinheiro que chega lá no agricultor é desse tamanhinho. Então, o varejo, grande varejo, muitas vezes, aquele alimento saiu do campo, passou por um atravessador, foi para um entreposto, desse entreposto foi para a loja, da loja, muitas vezes, se o alimento é processado, passou por mais uma etapa, e aí chegou na sua casa. E quem menos ganhou dinheiro foi o agricultor. Então, existem sistemas que encurtam essa cadeia, né? Então, a gente que é ativista aí do mundo orgânico e agroecológico, a gente busca conhecer os agricultores, saber onde eles estão plantando e criar situações em que ele chegue, se possível, diretamente. Existem alguns sistemas, como o CSA, ou passando por uma loja e aí já chega na sua casa. Tá certo. E dentre os projetos que a senhora tem nessa parte ambiental, tem mais algum que você gostaria de deixar claro e que você gostaria de falar também para o público de casa? Bom, a minha verdadeira paixão é a agricultura urbana, né? Eu planto não só na minha casa, que é maravilhoso, como eu sou voluntária numa horta comunitária, que é a Horta das Corujas, que é na Vila Madalena, aqui em São Paulo. Essa horta existe há quase 8 anos e eu sou uma das fundadoras também da União de Hortas Comunitárias de São Paulo. Existem muitas hortas, né, de bairro, ou que não são hortas comerciais, a gente planta para oferecer para a comunidade, para os visitantes e tudo mais, mas nós estamos conectados aos agricultores profissionais e sempre buscando nos ajudar, que vai desde a troca de sementes até a elaboração de políticas públicas e participação em conselhos e tudo mais. Então, assim, essa atividade da agricultura ela é maravilhosa. A gente está num momento de alta de desemprego e o nosso trabalho tem muito a ver também com fazer com que as condições de trabalho, de remuneração do agricultor sejam dignas para que mais pessoas reassumam essa profissão, né? E com isso a gente vai ter melhor oferta e mais abundante oferta de alimentos sem agrotóxicos
e alimentos saudáveis para todo mundo ter mais saúde e a gente também colocar para girar aí uma economia do bem. E eu gostaria agora, para a gente tá chegando no finalzinho do nosso programa, Cláudia, eu gostaria que você deixasse aí um recado também para as pessoas quanto ao trabalho, né, que vocês fazem de voluntários, chamando também essas pessoas para esse trabalho, falar um pouquinho da importância, né, das pessoas trabalharem nessa parte do voluntariado com as hortas urbanas e também nesse trabalho de distribuição para as comunidades, né? Bom, sobre a doação de alimentos, a nossa iniciativa chama Anticorpos Agroecológicos, é procurar aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, ou então me procurar pessoalmente para conversar sobre isso. A gente precisa de doações em dinheiro, mas a gente também precisa de braços e de pessoas que topem fazer o transporte dos alimentos, emprestar o carro, porque é tudo muito, eu vou falar amador no melhor sentido, é feito com muito amor, então a gente consegue fazer que um pouquinho de dinheiro renda um monte de comida para um monte de gente. Sobre as hortas comunitárias, é a minha paixão na vida. A horta comunitária é um lugar maravilhoso. Existem muitas hortas em São Paulo, cidade, também pelo estado. Eu, antes da quarentena, eu estava viajando muito e visitando muitas cidades com hortas comunitárias e com grupos, né? Se você está meio perdido por aí, eu sugiro entrar num grupo que chama Hortelões Urbanos, que fica no Facebook, que tem gente do Brasil inteiro, nós somos mais de 80 mil pessoas, e é um ponto de encontro na internet para quem tem interesse em agricultura urbana, para quem tem interesse em aprender, a ensinar e a encontrar os amiguinhos na sua região, no seu bairro, na sua cidade. Então, quem quiser participar é entrar nesse grupo pelo Facebook, é isso? Isso, e aí perguntar para a gente, falar em que cidade você está e tal, que a gente sai procurando qual é o núcleo mais próximo. Esse grupo não é uma organização, é só um ponto de encontro, cada horta é autônoma, mas a essência de espaço público, cultivar alimentos, ter amigos, cuidar de um espaço, tirar lixo, recuperar nascente, recuperar a vegetação, criar santuários de abelhas e borboletas e trazer de volta as plantas que eram plantas tradicionais antigamente, que hoje em dia poucas pessoas conhecem, é maravilhoso. Então, eu super recomendo, porque faz muito bem para o corpo e para a alma da gente. E, Cláudia, essas hortas comunitárias, elas estão espalhadas em várias cidades do estado? Você sabe falar para gente sobre isso? Ou está mais aqui na região da capital e da região metropolitana? Olha, é um movimento descentralizado, tá? Então, ninguém sabe exatamente onde estão todas as hortas, e ao mesmo tempo amigos no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Então, muitas vezes a gente está falando do estado de São Paulo, eu lembro de uma horta lá no Recife ou lá em Santiago, no Chile, né? Então, assim, em São Paulo existe a página da União Hortas Comunitárias de São Paulo, que também está lá no Facebook, tem listadas as hortas que fazem parte da União. Todas as hortas da cidade, existem muitas outras, mas essas são membros ativos. E aí, pelo interior, eu tenho fazendo hortas em muitos lugares, né? Então, outro dia eu estava em Santo Pinhal, conheço um pessoal em Araraquara, em Assis, tem vários grupos novos em Campinas, tem vários grupos novos surgindo e tudo mais. E esse é um movimento que é muito de pessoa para pessoa. Então, de repente, alguém vira e fala assim: eu moro aqui em Marília, tem alguma coisa acontecendo
na minha cidade, aí eu vou falar com a minha amiga Célia Góes, em Marília, que sabe tudo o que está acontecendo, porque o estado tem 644 municípios, a gente não consegue saber de tudo, e aí ela vai falar, sim, fala para me procurar, porque eu conheço o primo do amigo da minha vizinha, tem um pessoal fazendo uma coisa ali, e é assim que a gente vai se conectando e criando novas hortas. Sim. E, Cláudia, uma questão importante sobre as doações, né, desses alimentos, que eu até esqueci de te perguntar e quero te perguntar agora. Essas doações estão sendo feitas também para o estado todo ou também está mais centralizado aqui na região metropolitana e capital? Olha, a nossa iniciativa, até porque a gente começou faz pouco tempo e somos poucos e é um volume pequeno de dinheiro e tudo mais, e a gente, ninguém pode sair viajando, né? Por enquanto é São Paulo, Taboão da Serra, alguns lugares meio próximos. Mas a nossa ideia, estamos abertos a conversar e trocar ideias e incentivar outros grupos que queiram começar a fazer um esquema parecido. Existem outras iniciativas por aí semelhantes. A gente vai precisar muito disso. Lembrei de uma outra cidade, Franca. Franca está para fazer várias horas. Então, vamos estender o convite aí para o pessoal de casa, né? Quem puder e quem quiser participar aí nesse voluntariado, ainda mais nesse momento tão crítico que a gente está passando, vamos procurar, então, o pessoal, vamos procurar a Cláudia Visoni aí nas redes sociais, no Facebook, para a gente tentar ajudar e estender também esse importante projeto para outras cidades, para o interior, enfim, para o estado todo. Agradeço pela oportunidade da conversa, TV Alesp, e também você, Tayana. Eu que agradeço a sua participação, espero que a gente faça aí muitos outros programas para a gente conseguir também ajudar o seu mandato com esses importantes projetos que vocês têm feito aí para comunidades, né, carentes de todo o estado de São Paulo. Esse foi mais um Conexão Legislativa. Até o próximo programa. Tchau, tchau.